Olá, visionários da medicina! Bem-vindos a mais uma viagem empolgante rumo ao futuro da saúde aqui no canal Inteligência Médica, o futuro agora. Eu sou mais um avatar criado com inteligência artificial, seu guia nesta exploração do que há de mais inovador e transformador na medicina. No episódio de hoje, vamos decifrar um assunto intrigante e altamente relevante. Vamos desvendar como a inteligência artificial, uma ferramenta poderosa que tem revolucionado inúmeros campos, está sendo usada para prever epidemias e pandemias. Então prepare-se, ajuste seus cintos de segurança digitais e vamos embarcar nesta aventura pela interseção da ciência, tecnologia e saúde pública. Se você ainda não fez, por favor, inscreva-se e clique no sininho para ser notificado sempre que lançarmos novos vídeos. Também adoraríamos ouvir o que você tem a dizer sobre o assunto, faça perguntas e deixe seus comentários. A inteligência artificial tem uma capacidade notável de reconhecer padrões em grandes volumes de dados, o que é uma enorme vantagem no campo da epidemiologia. Com a inteligência artificial, é possível processar e analisar volumes enormes de dados de saúde pública, informações demográficas, dados de viagens e mais, para identificar padrões que indicam o surgimento de uma epidemia ou pandemia. Além disso, a inteligência artificial pode combinar essas informações com outros fatores, como condições climáticas e dados socioeconômicos, para fazer previsões ainda mais precisas. Com a implementação adequada, a inteligência artificial pode nos dar um aviso prévio crítico e uma janela para ação antes que um surto de doença se torne uma epidemia em larga escala ou uma pandemia global. A inteligência artificial está se tornando uma peça fundamental no campo da previsão de surtos, principalmente através do uso de aprendizado de máquina e Big Data. Esse processo envolve a análise de grandes volumes de dados de várias fontes para identificar padrões e tendências que podem indicar um possível surto. Um exemplo impressionante disso é o Blue Dot, um sistema canadense que emprega algoritmos avançados de aprendizado de máquina para escanear uma infinidade de fontes de dados, que vão desde notícias online em várias línguas até registros de voos globais. Ao combinar esses dados com informações sobre doenças infecciosas, o Blue Dot consegue fazer previsões sobre a disseminação de doenças e foi capaz de identificar o surto de Covid-19 antes de muitos sistemas tradicionais de vigilância de doenças. Outra tecnologia notável nessa área é o Health Map, um sistema que coleta e agrega dados em tempo real de uma ampla variedade de fontes para monitorar e antecipar surtos de doenças. O Health Map utiliza uma combinação de algoritmos para filtrar e classificar as informações, tornando possível identificar rapidamente possíveis ameaças e fornecer dados críticos para a tomada de decisões em saúde pública. Estas são apenas duas das muitas maneiras pelas quais a inteligência artificial está sendo aplicada na previsão de surtos, cada uma com seu próprio conjunto único de vantagens e desafios. No entanto, o que todos esses sistemas têm em comum é o potencial para transformar nossa abordagem na prevenção e resposta a epidemias e pandemias. A inteligência artificial desempenha um papel crucial no desenvolvimento de vacinas, especialmente em um mundo onde a velocidade é de extrema importância. As técnicas de inteligência artificial, como o aprendizado de máquina e o aprendizado profundo, podem processar e analisar grandes volumes de dados biológicos e médicos de uma maneira que seria quase impossível para os humanos fazerem em um tempo hábil. Na pandemia de Covid-19, por exemplo, vimos a inteligência artificial em ação na aceleração do desenvolvimento de vacinas. A Moderna, uma empresa de biotecnologia, utilizou a inteligência artificial para projetar sua vacina de mRNA em questão de dias. Isso ocorreu porque os algoritmos da inteligência artificial poderiam analisar rapidamente o genoma do vírus e identificar os componentes que seriam mais eficazes na criação de uma resposta imunológica. Outro exemplo é a Benevolent AI, que utiliza técnicas avançadas de inteligência artificial para identificar moléculas que poderiam ser eficazes contra o Covid-19. Eles identificaram a baricitinib, que é agora parte dos protocolos de tratamento para o Covid-19. Além disso,
a inteligência artificial pode ajudar na otimização da fabricação de vacinas e na previsão de sua eficácia, contribuindo ainda mais para a velocidade e eficiência do desenvolvimento de vacinas. Estes são apenas alguns exemplos de como a inteligência artificial está revolucionando o desenvolvimento de vacinas. Ela não apenas acelera o processo de desenvolvimento, mas também permite uma resposta mais rápida a novas doenças à medida que surgem, proporcionando-nos uma linha de defesa melhor e mais eficiente. A aplicação da inteligência artificial para prever e combater doenças já não é mais apenas teoria, e temos exemplos reais e significativos de seu impacto e eficácia. Em 2019, a empresa canadense Blue Dot, que usa uma plataforma baseada em inteligência artificial para rastrear, localizar e conceituar surtos de doenças, identificou o surto de Covid-19 9 dias antes de a Organização Mundial da Saúde ter emitido seu primeiro alerta. A inteligência artificial analisou diversos dados, incluindo notícias, blogs, fóruns e dados de viagens aéreas, para prever não apenas o surto, mas também os lugares que seriam mais atingidos. Um outro exemplo notável é o projeto Premonition da Microsoft. Neste projeto inovador, a Microsoft usa robôs para coletar mosquitos e analisar os dados que coleta para prever surtos de doenças transmitidas por mosquitos. O sistema de inteligência artificial analisa os mosquitos coletados e identifica padrões nos dados para prever possíveis surtos. Essa abordagem futurista tem o potencial de revolucionar a forma como monitoramos e respondemos a doenças transmitidas por vetores. Estes estudos de caso demonstram claramente o imenso impacto e potencial da inteligência artificial para prever e combater surtos de doenças. Com a contínua inovação e implementação da inteligência artificial, estamos nos movendo em direção a um futuro em que podemos estar um passo à frente das doenças, em vez de sempre correr atrás delas. Claro, por mais impressionante que seja a inteligência artificial, ela é apenas uma ferramenta. Vamos discutir o papel inestimável que nossos médicos desempenham nesse processo e como a inteligência artificial é um recurso para auxiliar, e não para substituir. Embora a tecnologia de inteligência artificial seja verdadeiramente revolucionária, ela não é uma solução autônoma. No campo da saúde, ela serve como uma ferramenta valiosa na mão dos profissionais que estão na linha de frente da medicina, nossos médicos. É crucial reconhecer que a inteligência artificial não está aqui para substituir médicos ou outros profissionais de saúde. Em vez disso, ela se destina a melhorar a eficiência e a precisão de suas decisões, liberando tempo para que eles possam se concentrar no que fazem de melhor, o atendimento ao paciente. Médicos possuem habilidades e experiência que nenhuma máquina pode replicar. Eles trazem sua empatia, intuição, capacidade de entender e se comunicar com pacientes, e, acima de tudo, uma consciência do valor da vida humana que a inteligência artificial simplesmente não possui. A inteligência artificial, no entanto, pode auxiliar ao fornecer informações rápidas e precisas, analisar enormes volumes de dados, prever tendências e auxiliar na tomada de decisões. Assim, a inteligência artificial pode ser vista como uma ferramenta auxiliar, uma que ajuda os médicos a fazer seu trabalho com mais eficácia e eficiência. No contexto de prever epidemias e pandemias, os médicos são essenciais para interpretar e agir com base nas informações fornecidas pela inteligência artificial. Eles são os que implementam as medidas de contenção, tratam os doentes e ajudam a orientar as políticas de saúde pública com base nas previsões e dados que a inteligência artificial fornece. Em última análise, a inteligência artificial é uma ferramenta poderosa, mas é o profissional médico humano que realmente faz a diferença no campo da medicina. E com isso, chegamos ao fim do nosso episódio sobre como a inteligência artificial pode ser usada para prever epidemias e pandemias. Durante este episódio, exploramos as capacidades surpreendentes da inteligência artificial, desde sua habilidade de analisar vastas quantidades de dados e fazer previsões precisas, até sua aplicação no desenvolvimento acelerado de vacinas. Vimos exemplos reais, como o sistema Blue Dot e o projeto Premonition da Microsoft, que já estão usando a inteligência artificial para fazer a diferença na forma como lidamos com doenças infecciosas.
Também enfatizamos o papel crítico dos nossos médicos, e como a inteligência artificial é uma ferramenta para apoiá-los em seu trabalho vital, não para substituí-los. A tecnologia avança a passos largos, e a inteligência artificial tem o potencial de transformar a maneira como lidamos com epidemias e pandemias no futuro. Mas é importante lembrar que a tecnologia em si é apenas uma parte da solução. A outra parte são as pessoas, os médicos, cientistas, pesquisadores e todos nós que tomamos medidas com base nas informações fornecidas pela tecnologia. Obrigado por assistir a mais este episódio do canal Inteligência Médica, o futuro agora. Se você achou esse vídeo útil, por favor, dê um like, compartilhe e não esqueça de se inscrever para ficar atualizado sobre o futuro da medicina. Fique bem, e até o próximo episódio.